Olá, ouvinte. Esteja bem e com saúde. Eu sou Evandro, estudante de graduação em Geologia da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui para apresentar o primeiro episódio do podcast Se Terra Agora. Esse podcast é uma parte integrante de projeto com o mesmo nome, realizado na Universidade Federal da Bahia e coordenado por nossa professora Ana Santana. Em 2020, o projeto foi realizado em parceria com a terra indígena Aldeia Velha, do povo Pataxó, em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia, e contou com a coordenação de Hernan Pataxó. Convido vocês para uma escuta atenta e necessária para a fala de Ângelo Pataxó sobre os temas interculturalidade, território e ancestralidade. Ângelo é formado em licenciatura intercultural e educação escolar indígena e pedagogia intercultural pela Universidade do Estado da Bahia, e mestrando pelo programa de pós-graduação em ensino e relações étnico-raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia. Atualmente, é professor da Escola Indígena Pataxó Aldeia Velha e está na coordenação técnica no setor indígena da Secretaria de Educação do município de Porto Seguro, aqui na Bahia. Nesse episódio, o roteiro e a entrevista são aqueles propostos por representantes da terra indígena Aldeia Velha, e as entrevistadoras são Aline Pataxó e Hernan Pataxó, ambas professoras da Escola Indígena Pataxó Aldeia Velha. Aline é formada em Línguas, Artes e Literatura no curso de formação intercultural para educadores indígenas pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela Universidade Cândido Mendes. Hernan é formada em Ciências Humanas pelo Instituto Federal da Bahia. Atualmente cursa Pedagogia na Unifil e Ciências da Natureza, licenciamento intercultural para educadores indígenas pela Universidade para Educadores Indígenas na Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, estamos aqui na Varanda Cultural. Me chamo Aline, sou a diretora da Escola Indígena Pataxó Aldeia Velha. E estamos aqui também com a professora Hernan e com o professor Ângelo. Iremos abordar alguns temas aqui, uma roda de conversa sobre interculturalidade, território e ancestralidade. Esse é um projeto do Ser Terra, que nós estamos, que fomos contemplados, né? E iremos também estar abordando esses temas. E agora iremos ouvir o professor Ângelo. Olá, professora Ana, tudo bem? E demais, é um prazer, né, estar aqui nesse diálogo junto com as professoras Hernan e a professora Aline, com um tema tão rico, né? Quando a Aline traz o projeto do Ser Terra, né? Eu estava dialogando aqui com a Hernan, e eu acho que é muito importante, né, a gente perceber esse ser, né, que às vezes a pessoa começa a pensar na Terra como uma coisa totalmente diferente de nosso viver, né, como se fosse um planeta azul, redondo, e não há o envolvimento. Então, esse ser que nós estamos dentro dele, ele tem uma significância, né? Eu acho que é muito importante a gente repensar esse ser Terra, né, com toda a sua cosmologia, né, com a interculturalidade, com a ancestralidade que está dentro desse ser Terra. E aí, ele vai, obviamente, estar muito além, né, não só dos povos indígenas, mas como demais povos que habitam esse planeta, né? Vamos aqui estar falando um pouco de território e ancestralidade, né, que tem tudo a ver. E aí, para iniciar, né, esse nosso território, a importância desse território para nós, povos indígenas, né? Inúmeras vezes a gente acaba ouvindo, né, em jornais, né, essa visão estereotipada, né, sempre comenta, tem muita terra para pouco índio, né? A gente sempre ouve isso, uma coisa totalmente errada, né, uma coisa totalmente descontextualizada, porque o território para nós, povos indígenas, ele é muito além de uma porção de terra, né, como algumas pessoas falam. O território para a gente é a nossa casa, né? É onde vai estar a nossa fauna, a nossa flora, os nossos antepassados, né, eles ficaram ali perpetuados, então a cosmologia está presente nela. Então esse território é onde a gente vai fazer com que dê continuidade à nossa cultura, né, à nossa cosmologia, à nossa ancestralidade,
é de onde que nós vamos manter nossa cultura, é de onde nós vamos tirar o nosso alimento, né? Que infelizmente, né, hoje, sobretudo nesse mundo capitalista, né, estão se apropriando dos territórios, né, para fazer seus investimentos. E aí, quando ele invade o território, você está acabando com toda uma cultura de um povo, né? Porque é aquele território que vai fazer com que, de fato, a gente dê continuidade de geração a geração a esse território, né? Tem uma simbologia, tem uma cosmologia, né? Tem todos os aspectos dentro desse território. Então, acho muito importante a gente estar falando sobre isso, que isso possa ser ter mais visibilidade, né? Ter um entendimento da sociedade envolvente, ter um entendimento dos não índios, vamos dizer assim, né? E falar de terra, por que que muitas pessoas nos questionam por que chamamos a terra de mãe? Porque através da terra a gente tira tudo, nós tiramos o nosso alimento, a matéria-prima para fazer o nosso artesanato, então a medicina que nós tiramos também da natureza para a cura de muitas doenças, né? E para a gente se fortalecer, a gente precisa pisar na terra, a gente tem que ter esse vínculo com a natureza, né? E os nossos mais velhos dizem que quando cai uma árvore, também tomba um pouco dos nossos conhecimentos. Então, assim, a gente falar dessa questão da terra, falar dessa questão da ancestralidade, isso tem tudo a ver, porque nós precisamos pisar no chão para ter a conexão com nossos antepassados, né? E essa conexão vai muito através desse contato com a terra e também com os cantos, né? Que às vezes muito dos nossos cantos eles demarcam território e a gente consegue fazer conexões com os antepassados e conseguimos também conectar com outras pessoas em outras comunidades através do canto. Então, a gente falar de terra, a gente falar da cura, a gente falar do alimento, né? Falar também do aconchego, de nos se sentir seguro, de segurança, né? Que a terra também, a gente pode estar longe do nosso território, mas quando a gente chega na nossa comunidade, a gente se sente seguro, né? É uma segurança. Então, a terra para a gente é vista desse formato como mãe que protege, é mãe que cuida, né? É a mãe que nos dá tudo que a gente depende dela. E tiramos dela também o que é necessário para a nossa sobrevivência. Não com a visão realmente de capital mesmo, né? Ou de destruição. Então, nós, seres indígenas, povos indígenas, seres humanos, fazemos parte dessa natureza, dessa terra. É isso aí, né, Renan? Falar dessa questão da ancestralidade, ela é muito forte, né? Ela vai estar dentro do território. E aí nos remete, né? Quando a gente estava conversando aqui, eu estava também aqui com um papel na mão, estou dando uma rabiscada, né? Que a gente começa a fazer a conexão, né? Começa a vir várias coisas na mente da gente. Então, falar de ancestralidade é você falar da luta e da resistência desses povos indígenas, que está tudo dialogando com essa ancestralidade, com a cosmologia, com a espiritualidade, né? Pensar que quando a gente vai para uma retomada de um território, quando a gente vai, né, para as questões mesmo do embate do movimento, nós não estamos sozinhos, entendeu? Então nós estamos com essa cosmologia, com essa espiritualidade. Então a força da luta dos nossos antepassados, que vários, né, foram exterminados, essa energia ela está aí, ela está presente e é nesse território, dentro dessa luta de resistência, que a gente, né, busca através da música, como o Arnan mesmo falou, através do contato com a natureza. Então, assim, é um elo, né, do nosso corpo físico com a terra, buscando a cosmologia e a espiritualidade para a gente que dê continuidade nessa luta, né, que é uma luta incansável dos povos indígenas. E cada vez está sendo uma luta mais difícil, em detrimento de uma cultura de uma sociedade envolvente que impõe uma cultura, né, que eles, desde os tempos, né, dos colonizadores de 1500, quando chegaram aqui com essa questão eurocêntrica, ela hoje parece que ela está muito mais forte, ela está regada, né, do capitalismo, dessa globalização, e a gente parece que está se sentindo cercado. Então, se a gente não tiver essa conexão com o território, com a ancestralidade, com a espiritualidade, nós não vamos conseguir resistir, né, dentro desse meio capitalista. Então, acho que é muito importante ter essa conexão
para que a gente possa dar continuidade na luta, né, dos povos indígenas neste planeta, né, que eu falo do planeta Terra, porque a gente tem uma conexão muito maior para além desse planeta Terra, né? A gente está bem além disso. Então, a nossa luta não é só aqui no campo físico da Terra, né? Ele perpassa esse campo, ele perpassa uma ancestralidade, uma cosmologia, uma espiritualidade. Então, assim, e uma coisa assim que eu acho importante a gente pontuar é falar desse projeto do CETERRA, com os Pataxóia, vamos trazer aqui para a Aldeia Velha, no sentido de, hoje nós estamos dentro de um mundo globalizado, né? Querendo ou não, a gente está sendo cercado por isso e a gente precisa enfrentar, né? Enfrentar esses meios tecnológicos que nos afligem. E uma das formas que percebe que estão encontrando é trazer essas tecnologias, né, da modernidade através dos aparelhos celulares, né, das mídias, para que a gente possa estar dando voz, né, nós que somos povos da oralidade, né, com muitos anos, mas agora acreditamos que através desse projeto a gente possa, como a gente está fazendo agora, né, ouvindo seja a mim, seja a Pajé Jassanã, seja outras lideranças tradicionais, falando dessa luta, falando do seu povo, falando da nossa cultura, da nossa resistência, sistematizando isso, né, através de podcast, através de áudio, de imagens, fazendo com que as novas gerações tenham entendimento dessa resistência, tenham entendimento dessa voz, né, que foi passada oralmente, mas nesse momento a gente pode sistematizar. E aí a gente tem dois aspectos muito importantes que pode ser feito. Primeiro, você vai afirmar, né, e dar visibilidade com outros meios, né, que nós tínhamos e temos agora, né, para poder dar continuidade, né, na nossa cultura, mas ao mesmo também que esse documentário, essa materialidade através, né, dessas mídias, ela também vai fazer com que chegue a outros povos, e aí não só indígena, também como povo não indígena, como vários indigenistas, que é o caso, né, de vocês e de outros mais, para que possa lutar junto com a gente, para que possa unir forças, né, para que a gente dê continuidade a essa resistência. Porque aí a gente pensa que ela está perpassando a gente enquanto povo indígena, mas também agregando vocês que são indigenistas, que tem um olhar, né, para com a Mãe Terra, que tem um olhar para com as comunidades tradicionais, dentro da sua luta, da sua história. Então, eu acho que isso é muito importante, esse projeto. Então, Ângelo, assim, aí você vê esses materiais que nós acabamos de receber aí do projeto CETERRA como ferramenta de luta, ferramenta de resistência para não só para a juventude que está aí se apropriando desses conhecimentos, mas também para nós, né, que já está aí ficando aí meio ancião. O que você acha desse contexto? E a outra pergunta, que nós vamos entrar no tema de interculturalidade, eu falo que a interculturalidade é uma troca, você vê isso como também uma interculturalidade, uma troca, a gente recebeu um material eletrônico, tecnológico, e a gente transmitiu o conhecimento tradicional para fora da nossa comunidade? Sim, eu acho muito importante, né, trazer esses equipamentos. Agora, sim, lógico que sempre a gente tem que fazer uma reflexão. Eu acho que tudo que vem, que nos envolve, a gente sempre tem que perceber o que é de interessante que a gente possa estar absorvendo, o que a gente pode, né, estar contribuindo, por exemplo, dentro de um podcast desse, por exemplo, tem coisa que é nosso, né, que é do nosso povo, acho que, né, que faz parte do nosso ser, que ele não pode ser contextualizado e estereotipado, né? Então a gente também precisa saber até que ponto esse tipo de equipamento ele pode nos ajudar enquanto afirmação da nossa cultura, porque às vezes a gente pega alguns projetos, algum equipamento e começa a usar e daqui a pouco pode ser um tiro no pé, né? Mas eu acho que a gente sabendo fazer, olhando, envolvendo outros olhares, né? Por exemplo, aqui a gente, para fazer o projeto, a gente ouviu liderança, a gente ouviu a diretora da escola, ouviu você, que é uma grande liderança aqui da comunidade. Então, acho que é esses olhares que é importante
a gente está fazendo antes de ir a ter o próprio projeto. E na pergunta que você se remeteu, isso é uma interculturalidade? Sem sombra de dúvida, né? Ela está proporcionando essa interculturalidade, ela vai perpassar isso, porque a gente está falando da cultura nossa, né, enquanto povos indígenas, dialogando com essa outra cultura, né, da sociedade não indígena e munindo disso para que a gente possa estar proporcionando essa interculturalidade. Aí volta a falar, né, como dialogar com essa interculturalidade, né, como a gente proporcionar isso aos nossos anciãos. E aí, assim, dando continuidade no termo interculturalidade, acho que é muito importante a gente pensar, né, em uma perspectiva, né, o que é essa interculturalidade, né? Como é que ela se dá, em que campo? E aí a gente pode pensar dentro de vários aspectos, né? A gente pode pensar a partir da interculturalidade, vamos dizer assim, do povo pataxó com a sociedade envolvente, né, aqui, provocando um diálogo do nosso saber e o outro saber. E isso a gente vem fazendo bastante na escola, né? A escola, ela vem produzindo, né, essa instituição que foi imposta, né, porque até então os povos indígenas, ela não tinha escola para passar o seu conhecimento. Essa instituição ela foi colocada, foi imposta, e imposta inclusive no sentido de tirar nossa língua, de tirar nossa cosmologia, de tirar nossas crenças, né? Então a escola ela foi. Então hoje a gente usa essa mesma escola como uma ferramenta, né, de afirmação e libertação. Então a gente traz ela para o campo indígena, mas a gente precisa dar a cara da nossa educação escolar indígena, né? E a interculturalidade ela vai fazendo muito isso. Então a gente tem nesse aspecto a interculturalidade no sentido de você dialogar com a nossa cultura e com a cultura da sociedade envolvente. Também tem um outro aspecto dentro dessa interculturalidade, que é dialogarmos essa interculturalidade a partir da cultura dos povos, das sociedades indígenas. Né? Se a gente for pegar, segundo o IBGE em 2010, nós temos 310 etnias, falando mais de 270 línguas, e cada etnia dessa, ela tem a sua organização social, a sua crença, a sua cosmologia. Então, ela tem aspectos que estão inerentes a ela. Então, você imagine o povo pataxó fazendo uma interculturalidade com o caiapó, com o quiriri, né, com o caimbé. Né? Então, a gente está falando de línguas diferentes. Né? A gente até parece que está até em outro mundo. Coisa que, infelizmente, né, boa parte da sociedade brasileira ela não se atém a isso, né? Ela se atém como se a gente tivesse uma única língua, que é a língua portuguesa. Ela tende a fazer os seus projetos societários de uma forma globalizada, né? Desrespeitando todo esse território brasileiro, né? Que para mim é um país continente. De uma forma geral, você imagina isso se aplicando às comunidades indígenas, como a gente acabou de falar, cada um com sua cultura, com sua língua, com a sua crença, então, essa interculturalidade, aí trazendo para o campo da escola, ela se torna um grande desafio. Então, hoje, ele é um grande desafio. Mas assim, só atrapalhando você um pouco, eu vejo que a interculturalidade, ela está saindo do micro para o macro, né? E hoje não está só na escola, está dentro das universidades. Hoje tem muitas pessoas fazendo aí faculdade que está levando de dentro do seu território seus saberes, né? E assim como você mesmo falou, não só o povo pataxó, mas toda a sociedade indígena brasileira que está aí. Então eu vejo que está expandindo e essa questão da interculturalidade se dá em todos os lugares, a troca de pesquisa, desde o iniciozinho da história do nosso povo, já vem aí os grandes pesquisadores que pesquisavam realmente a questão histórica do nosso povo, mas eram os não índios, né? E hoje já tem muitos indígenas que já vêm aí sendo letrado, escrevendo a nossa própria história. Então, assim, a gente percebe que essa questão da interculturalidade se dá em todos os lugares, tanto na questão da escola, quanto na questão de jogos indígenas tradicionais, né?
nacional, que, como você falou, que a gente tem esses jogos que acontecem com todos os povos indígenas do Brasil, e com os não índios. Até dentro dos próprios jogos, existe uma troca, tanto com índio com índio, de etnias diferentes, mas também os não índios estão ali inseridos dentro, né, que faz parte da organização, né, de forma direta dentro desse contexto. Então, a interculturalidade ele está presente no dia a dia conosco, em todos os lugares. Hoje, a maioria, tem muitos indígenas hoje ocupando espaços nas instituições, nas cidades, né, que também faz uma grande troca, é o seu caso, que hoje você está na Secretaria de Educação, no setor pedagógico, e com certeza muitas pessoas têm curiosidade, que pesquisa com você, e que você também vem aprendendo com outras pessoas, né, com vários desafios que você vem enfrentando, e vem fazendo essa troca de experiência. Então, assim, a interculturalidade, não tem como falar da questão da interculturalidade sem falar da educação, sem falar da questão cultural, né, da cultura do povo em geral. Quando a gente fala dos jogos, aqui a maioria das pessoas, quando vem para o jogo, quer sair marcado, né, daqui. E essa marca é através de um artesanato, de uma pintura, né? E é um cocá, que é o marco da história do nosso povo também, do povo pataxó, é o cocá. E, assim, isso é uma verdadeira troca. E vivemos o tempo inteiro, né, nessa dinâmica, né? De troca de experiência, de saber, de vivência mesmo. Então, assim, eu concordo plenamente com você, Hernan. Quando eu trago para o campo da escola, e aí você se remete à faculdade, e aí você vai falar que ela sai do micro para o macro, é justamente nisso. Para que eu possa chegar à faculdade, eu preciso passar pela instituição escolar, né? Seja a partir da educação infantil, iniciais, entendeu? Porque até então, né, você não conseguia chegar a esse espaço. E, assim, eu sempre falo o seguinte, aqui eu venho pesquisando na Aldeia Velha, né, sobretudo agora no meu mestrado, e eu sempre falo o seguinte, que a escola é reflexo da comunidade e a comunidade é reflexo da escola, né? Então, essa escola, que ela vai dialogar a interculturalidade a partir, né, do diálogo com a sociedade envolvente e com o diálogo com as outras comunidades indígenas, outras etnias indígenas, a partir disso, a escola, ela começa a, como você falou assim, a usar a língua portuguesa, que é uma língua do povo, né, da sociedade envolvente, contudo, ainda as leis, as regulamentações, as portarias, projetos editais, está tudo nessa língua portuguesa. Quando você, na escola, se apropria dessa língua, você está ajudando a construir os projetos societários da sua comunidade. Então, assim, a escola vai começar a pensar que comunidade que eu quero, e a comunidade começa a pensar que escola que ela quer. Então, assim, eu sempre gosto muito de falar da escola, porque, para mim, a escola, ela é esse papel de transformação, de afirmação da cultura. Eu vejo que hoje muito da cultura do nosso povo, ele está se dando a partir da escola, né? Como você mesmo citou. Quando você fala de jogos indígenas, a escola ela faz parte de jogos indígenas. Quando você está falando da universidade, está falando que esses estudantes que estão adentrando a universidade e que está provocando discussões interculturais, ela saiu do campo da escola, né? Quando ela também está na faculdade pesquisando, ela está vindo para a escola, mas está vindo para a comunidade, para esse campo, né, de conhecimento, para dar visibilidade. Então, assim, elas estão muito interlaçadas. Então, assim, falar de interculturalidade é falar desse universo, né, desse universo de cultura. Cada comunidade, cada povo dentro desse planeta tem sua cultura, né? O que a gente hoje se preocupa é que existe uma massa dominante que quer impor a sua cultura, né? Fazendo uma questão homogeneizada, como fez com uma língua, né, portuguesa. Então, eles querem fazer, né, essa coisa homogeneizada. Então, assim, é nesse campo aí que a gente começa a estar discutindo, né, tudo isso, né, a partir da que interculturalidade é essa, o que nós queremos, né, a partir do quê? Isso é um diálogo muito forte. Ele está presente, que nem você falou, ele perpassa, né, a escola, porque a escola ele dialoga com tudo, né? Então, por isso que ele vai perpassar o território, né? Ele vai estar falando disso tudo. Então, eu acho que isso dá, obviamente, né, a interculturalidade ela dá um campo muito, muito amplo de discussão, né? Ele dá um campo muito amplo. A gente poderia aqui estar discutindo
a interculturalidade nessa perspectiva, por exemplo, das sociedades indígenas a partir só da Bahia, só do Nordeste, dos povos né, do norte do país, e aí fazer não seria um balanço, nem comparação, mas um diálogo, né? Qual a diferença entre né, o ser um indígena, povos indígenas do Nordeste e os povos indígenas do Norte, né? O que há de diferente nisso, né? Como é que esses povos, apesar de ser indígenas, o que há de diferente nisso? O que há de comum também nisso, né? E discutir como é que está a escola dentro disso, né? Como é que você dialoga hoje escola, universidade, né? Nesse campo da interculturalidade. E aí você me trouxe uma coisa também interessante quando você falou da faculdade, que até então, como eu, no decorrer do nosso bate-papo, né, falei que a escola ela foi instituída, né, ela foi colocada dentro das comunidades indígenas, né, como um ser externo, né, tem até um autor que vai falar sobre isso, é um ser externo que acabou entrando e a gente agora precisa se apropriar dela, mas se apropriar de fato mesmo, assim, dando o nosso olhar, né, que escola que nós queremos, não com a regra do colonizador, mas com a nossa regra. Então, a partir da década de 70, quando esse movimento começou, em sua maioria com os professores, na Decanda, a gente tem várias figuras, que é o Jesse Banil, o Ailton Krenak, o Edson Caiapó, Mário Juruna, o Muducuru. Se você for ver, grande dessas pessoas, elas estavam no âmbito escolar. Né? Então, elas trouxeram esse conhecimento, elas se apropriaram desse conhecimento científico, né, no sentido da língua portuguesa, para trazer como ferramenta de luta. Ao longo desse período, a partir da década de 80, 90, você vê que eles vão se articulando e essas escolas que estavam até então com pessoas que não tinham uma formação, entre aspas, acadêmica, que a instituição, né, da sociedade envolvente falava que para que você pudesse assumir uma sala de aula, você tinha que ter esse título, um título que não era nosso. Porque o conhecimento tradicional do seu povo, de cada povo, ele está com a sua comunidade. Mas essa comunidade ela não pode entrar dentro de uma sala, de uma instituição estranha e né, falar do seu próprio conhecimento. Olha que ironia do destino. Nesse sentido, eles vão se apropriando desse conhecimento, né, se apropriando desse conhecimento para ter essa titularidade, né, esse título de academia e poder usar o título do outro para falar de nós dentro do nosso espaço. Né? Isso é muito bacana, né, assim, e perverso. Né? Ele é bacana e perverso ao mesmo tempo que a gente está rindo aqui falando disso. Então, esses indígenas, ele adentra a diversidade. E é muito interessante que, como você adentra a diversidade, você começa a dialogar, e eu passei por isso, acredito que a Aline tenha passado, você também, e aí você começa a entrar no espaço que não é seu, a universidade não é seu espaço. E quando você quer falar do seu povo, da sua crença, da cosmologia, aí alguém lá de cima fala, não, você não pode falar, você tem que trazer alguém para dialogar com você, você tem que trazer autor outro, né? Antropólogo outro, inclusive até eurocentrado. Né? Então, olha só, a gente entra de novo dentro de um campo minado para poder sobreviver. E hoje, assim, entendo que os povos indígenas avançou um pouco, né? Ele sai dessa instituição escolar dos anos iniciais, passa para a universidade, muitos têm agressando, e eles entram hoje dentro da universidade em outro campo, né? Que eu não sabia, cada coisa, né? Tem o tal das pós-graduações, né? Você entra lendo, você acha que ali já foi, mas você... E aí você começa a perceber que você tem que perpassar esse espaço da universidade, entrar dentro da pós-graduação, e aí a professora Ana, né, vai saber do que eu estou falando, de um mestrado, de um doutorado, para que aí sim, aí agora eu vou ter que passar por todo esses campos de conhecimento para chegar na minha comunidade e poder falar. Aí eu só vou poder falar quando eu passar por todos os estágios dessa outra cultura, para falar do meu povo. Então, assim, é uma questão muito complexa, mas aos poucos a gente está entrando nesse campo que é desafiador, é doloroso, porque não é o nosso espaço, às vezes a gente chora, às vezes a gente acha que não vai dar conta, porque nós somos da oralidade, né? A gente está aqui tendo esse bate-papo, por exemplo, né?
Mas se você falasse, escreva isso tudo aí, a gente ia dar um pulo lá, né? E a gente que está nesse universo da academia, você imagina você falar desse diálogo quando na Jassanã, nossa pajé, você falar com o IP, que é o nosso cacique tradicional, você falar com outros lideranças tradicionais, né? Então, aí o grande desafio da interculturalidade, nós povos indígenas, como é que nós vamos fazer essa interculturalidade a partir da sociedade envolvente, fortalecendo, né, esse ego, essa afirmação, esses saberes tradicionais. Então, assim, é dentro desse campo minado que a gente está discutindo a interculturalidade. E aí, assim, falar dessa questão de interculturalidade, essa divisão, né, de caixinha, cada um no seu quadrado, para a gente é tudo misturado, porque você falou aqui de você sair da sua comunidade, ir para a universidade, falar da sua espiritualidade, das suas crenças, e buscar esse conhecimento e voltar para a sua comunidade, que você retorna para o seu território, né? A gente fala do território e voltar com cheio de conhecimento diferente que é novo para nós. Como você mesmo disse, nós somos da oralidade, nós não somos da escrita, né? Mas, infelizmente, precisamos ir em busca desse conhecimento até para ajudar, dar continuidade da luta do nosso povo dentro desse território, para orientarmos, né, as nossas lideranças tradicionais, porque muito dessas nossas lideranças não tiveram a oportunidade que nós tivemos de chegar até a universidade, mas eles lutaram por esses direitos, né, porque sabia que um dia a gente ia precisar. Então, falar de interculturalidade é falar de território, é falar de ancestralidade, é falar de comunidade, é falar de um povo, né? Então, chegamos ao fim, né, da nossa roda de conversa aqui, e só temos a agradecer pela parceria, né, entre a Aldeia Velha, nossa comunidade, com a professora Ana, a equipe dela. Só temos a agradecer por tudo e que essa parceria continue, né? Estamos aqui para estar sempre em diálogo com vocês. Então, professora Ana, né, também agradeço a você e toda a sua equipe, né, desde a primeira vez que nós tivemos o contato, né, aquele feliz contato, e você acabou vindo aqui na nossa comunidade, pôde perceber, né, para além das palavras, as ações que foram postas aqui, né, vocês com energia muito boa, e essa sinergia, né, de vocês com a gente proporcionou, né, em mais um projeto, né, que acho que teve um anterior, e a gente espera dar continuidade, né, nessa parceria, né, sempre promovendo esse diálogo, essa interculturalidade, né, nossos saberes com os saberes de vocês, né, mas eu acho que no único propósito, né, o propósito de cuidar da Mãe Terra, né, de cuidar do ser Terra, né, de estar para além dessa vida física, né, a gente está para além disso. Então, acho que isso que é muito importante, isso que nos conectou, isso que continuará nos conectando. E-mail projetoserterraagora@gmail.com e nas nossas redes sociais. Escute o nosso podcast a qualquer momento nas principais plataformas de áudio no seu celular ou computador, como o Spotify, SoundCloud, Google Podcast, entre outras. O nosso projeto tem como objetivo principal estabelecer um diálogo necessário entre a geologia, ciência que estuda a Terra, e a Terra dos saberes tradicionais. Acreditamos na força dessa interação dialógica, que requer escuta e relacionamento. Acreditamos ainda que as audições e verificações de narrativas diversas somam a contra-hegemonia e fortalecem o avivamento de uma melhor percepção do sistema Terra. Em suas diversas cosmopercepções, acreditamos na humanidade. A realização do podcast foi possível através dos recursos do edital Padex Docs, Tessitura, edital de apoio à atividade de extensão não presencial, semestre letivo suplementar 2020, pós-reitoria de extensão da UFBA.